Vamos lá, 3, 2, 1, estamos ao vivo aqui em mais um Hangout, o Hangout do Eduardo Lima, do anti-imperialismo, né? Um Hangout bastante aleatório aqui, você nunca sabe quando vai começar. Então, mas quando tem, vocês realmente gostam, porque eu trago aqui pessoas excelentes aqui que sabem sobre os assuntos ligados à geopolítica, ligados a conflitos internacionais. E mais uma vez, eu trouxe um convidado aqui que quem já é inscrito no canal gosta muito, que é o professor Rames Maluf. Na outra vez ele falou sobre a guerra em Israel-Gaza e hoje ele está aqui para falar sobre a guerra no Afeganistão. Nós vamos fazer uma live bastante curta, então eu peço que vocês ajudem aí compartilhando, porque geralmente quando a live é curta, a quantidade de pessoas que assistem a live é menor. Então, se vocês compartilharem, mais pessoas vão assistir. Outra coisa é que a gente não tem tempo de compartilhar e falar ao mesmo tempo. Então, é necessário o apoio de vocês aí. Eu peço ao professor Rames Maluf que já se apresente. Ele vai contar uma história bem resumida ali do Afeganistão e depois vamos falar sobre as atualidades, a guerra que está acontecendo agora, com o Talibã tomando quase 90%, né? As informações são truncadas, mas praticamente 90% do Afeganistão, pelo menos até a última semana era assim. Boa noite, professor Ramos. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui no canal. E você Boa já noite. pode começar a falar aí sobre o Afeganistão. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, professor Eduardo Lima. Muito obrigado pelo convite. A história do Afeganistão é uma história bastante rica, né? E eu vou tentar sintetizar ao máximo, porque só falar do seu surgimento já daria um programa inteiro. Então eu vou tentar sintetizar ao máximo. A história moderna do Afeganistão está muito relacionada com a ascensão dos Pashtuns, né, que é um grupo étnico que forma, né, o quadro geral, né, da população afegã há séculos, né, e quase há milênios. Né, os Pashtuns são de origem iraniana, né, são um dos povos iranianos. E os Pashtuns, então, eles criaram uma dinastia, né, o Rotak, né, por volta do início do século XVIII, e eles transferiram a capital do Afeganistão, né, de Kandahar, para Cabul, né, e, enfim, era uma espécie de um mini império, né, um reino afegão que existia na Ásia Central, né. Claro, século XVIII, estamos falando de uma época em que o Reino Unido, né, lá na Europa, estava ascendendo, né, como potência, e foi o século da Revolução Industrial, né, no Reino Unido. Então, o Reino Unido vai iniciar seu processo de expansão marítima, né, com o seu processo já atrelado, não mais o colonialismo do tipo antigo, mas um novo tipo de colonialismo, né, já associado à ideia de um império, né, o imperialismo. E isso já dentro de um quadro de uma revolução industrial dentro de um sistema capitalista, né, o sistema capitalista se mundializando. Uma nova etapa do capitalismo, não mais aquele capitalismo comercial, como era os casos de Portugal e Espanha, né? Nesse caso, nós tínhamos um capitalismo industrial que fabricava coisas, né? Manufaturas, né? Então você tinha máquinas fabricando produtos, não era apenas a mão humana, não era mais produtos artesanais, eram máquinas fabricando produtos para serem vendidos, comercializados. Então, sob a égide, né, dessa revolução industrial, o Reino Unido lança-se no imperialismo, nessa nova etapa, né, do imperialismo, essa nova etapa do colonialismo, que é o imperialismo, né? E nesse caso,
era você controlar territórios, extrair matérias-primas e exportar capitais. Essa era a ideia do imperialismo moderno que vai surgindo a partir da Revolução Industrial, a partir da segunda metade do século XVIII. Então, é nesse momento, com a expansão marítima britânica, de um lado, e com a expansão terrestre, né, do Império Russo, né, para as terras do leste, né, do extremo leste, e também para as terras do sul, para alcançar os mares quentes, né, no caso, para o leste, o Oceano Pacífico, e para o sul, o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo. Então, em algum momento, esses dois impérios, o Império Marítimo Britânico e o Império Terrestre Russo, eles vão entrar em choque. Só que esse choque é amortecido. Esse choque ele é amortecido por alguns territórios tampões, né? Por exemplo, o Império Otomano ele foi convertido num território tampão entre a Rússia e o Reino Unido, né? Isso na região do sudoeste da Ásia. Na Ásia Central, esse território foi o Reino do Afeganistão. Então, o Reino do Afeganistão ele vai ser uma zona de confronto entre esses dois tipos de imperialismo, um terrestre e outro marítimo, né? E isso vai dar origem ao chamado Grande Jogo do século XIX. Então, o Afeganistão ele vai ser sacudido pelo confronto entre esses dois impérios, porque o Afeganistão ele estava entre o Império Britânico Indiano, né, a Índia no século XIX não é a Índia atual. A Índia no século XIX é a Índia que incluía o Paquistão, né? Incluía o Paquistão, incluía, né, Bangladesh, né? Então é muito maior, né? Incluía o Nepal, Butão, né? Todos esses países, né? Birmânia. Então essa era a Índia britânica, né? A joia da coroa do Império Britânico. Então o Paquistão vai ser alvo dessa cobiça desses dois impérios, né? Vai ser uma zona de confronto entre esses dois impérios, portanto, vai se tornar uma espécie de um território tampão, né? Vão se desenrolar lá várias guerras, né? Guerras anglo-afegãs, 3 guerras anglo-afegãs, que vão ser encerradas em 1919, já com a existência, né, do Estado soviético, né? Ainda não formalmente a União Soviética, mas é o Estado russo revolucionário, né? Não é mais o Império Russo, né? É o Estado russo revolucionário. E, por outro lado, o Império Britânico, né? Porque o Reino Unido continuava controlando, dominando a Índia, né? Isso em 1919, quando se dá a última guerra anglo-afegã. Então, nessa guerra, o Afeganistão, com o apoio dos russos, né, o Afeganistão ele consegue ter uma soberania, né? Apesar de ter uma monarquia, né, uma monarquia até com um viés conservador, né, eles conseguem ter boas relações com a União Soviética. A União Soviética vai ser formada lá no início, né, da década de 20, né, vai ser oficialmente formada no início do século 20. Então, esse reino afegão vai desenvolver excelentes relações com a União Soviética. Isso que vai realmente marcar a existência do Afeganistão no século XX, né? Mesmo sendo um governo conservador. Da mesma forma que a Turquia, né? Fazendo uma analogia, a Turquia do Kemal Atatürk também era um governo conservador, nacionalista, no entanto, tinha boas relações com a União Soviética, né? E esse processo vai desenvolver ao longo de grande parte do século XX, até que nos anos 70, há uma revolução nacionalista no Afeganistão.
né? Uma revolução nacionalista no Afeganistão nos anos 70. É um processo em que grupos nacionalistas eles sobem ao poder, né? E eles contam, então, com a simpatia da União Soviética, mesmo sendo nacionalistas, ainda não abertamente socialistas, né? Essa revolução ocorre em 1974, por volta de 1974. Né? Claro que essas relações estreitas entre o Afeganistão e a União Soviética vão chamar a atenção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tinham se retirado do Vietnã, então os Estados Unidos poderiam se dar ao luxo, né, de atuar mundialmente sem a necessidade de enviar tropas, sem esse desgaste financeiro, né, humano e moral de enviar tropas diretamente para intervenções estrangeiras. Então, como os Estados Unidos vão reagir a esse governo nacionalista, laico, no Afeganistão nos anos 70? Claro, vão enviar grupos, esquadrões da morte, para desestabilizar, né, o governo afegão. Né? Nesse interim, você tem processos particulares dentro de uma situação revolucionária. Né? Você tem contradições, né? Todo processo revolucionário existem contradições, e essas contradições muitas vezes são resolvidas de forma até violenta, né? Mas isso não desqualifica, né, o processo revolucionário, seja no Afeganistão, seja em qualquer outro país do mundo inteiro. Né? A sociedade afegã ela evoluiu para melhor com a Revolução Nacionalista de 74, né, que é aprofundado em 1978 numa nova revolução, aí sim de caráter socialista, aí sim com a chegada ao poder do partido, né, dos trabalhadores, né, afegães, e que era, claro, um partido comunista que era aliado da União Soviética, abertamente aliado da União Soviética. Então eles chegam ao poder, claro, isso acende o alarme em Washington, D.C., e o que acontece é justamente a invasão de esquadrões da morte que eram recrutados pelos Estados Unidos e seus aliados regionais para desestabilizar o governo afegão, o governo revolucionário afegão. Né? Então isso ocorre por volta de 1978. 1978 é a grande... 1977, 78 é a grande contra-ataque, né? O grande contra-ataque conservador nos Estados Unidos. Né? Você tem a chegada do Jimmy Carter ao poder, o Jimmy Carter, que foi eleito presidente dos Estados Unidos para tentar estabilizar, né, a crise profunda que foi causada pela derrota no Vietnã, não é verdade? E o Jimmy Carter, ele era para ser uma espécie de como vamos dizer, uma marionete. Essa era a ideia do establishment yankee ao colocar Jimmy Carter no poder. Que Estados Unidos não são uma democracia, né? Nesse sentido de governo popular. Os Estados Unidos não são um governo popular. Né? Quem escolhe o presidente não é o povo. Quem escolhe o presidente são as elites, né? A classe dominante yankee. Eles é que escolhem quem vai ser o presidente dos Estados Unidos, cuja função é eliminar os inimigos dos Estados Unidos. Essa é a função do presidente dos Estados Unidos, e é assim que é eleito o presidente dos Estados Unidos. Né? Quem acredita nessa besteira, né, de que o povo elege, né, soberano, isso aí é coisa de, né, conto de fadas, né? É acreditar em Papai Noel. Então, o Jimmy Carter, ele é eleito,
E, no entanto, ele sofre pressão, né, especialmente a partir de 1979, ele sofre um ultimato de centenas de oficiais generais das Forças Armadas dos Estados Unidos. E aí você tem, isso ocorre em fevereiro de 79, e aí você tem a grande virada conservadora do governo Jimmy Carter. Tanto que o orçamento militar dos Estados Unidos, que estava declinando, né, desde o governo do Nixon, começa a aumentar. É no governo Carter que o orçamento militar dos Estados Unidos começa a aumentar e continua aumentando até hoje. Né? Nunca parou de aumentar. Desde 79 até hoje, o orçamento militar dos Estados Unidos nunca parou de crescer. Né? E essa inflexão ocorre no governo Jimmy Carter. Né? Por quê? Porque o Jimmy Carter perdeu o Irã, né? Ele perde influência sobre o Irã, os Estados Unidos perdem influência sobre o Irã, e por outro lado, o Jimmy Carter, ele assina, né, o SALT II com a União Soviética. E isso para os militares yankees foi um absurdo, foi foi ultrajante, porque a China já era aliada dos Estados Unidos. Então, era um absurdo o Jimmy Carter assinar o SALT II, tendo a China como aliado. Então, para eles, foi um excesso. Então, o Jimmy Carter vai ter uma estratégia, né, que é desenhada, na verdade não é o Jimmy Carter, né, é o establishment Yankee, que é desenhada pelo famoso, né, estrategista Yankee, Zbigniew Brzezinski, que a ideia dele, grosso modo, era unir as três religiões monoteístas contra a União Soviética. Então, temos o cristianismo, né, unir o cristianismo extremista, o judaísmo extremista, que é o sionismo, e o Islã. Né? E aí, então, o Jimmy Carter, ele tem essa inflexão e ele vai fazer essa estratégia, unir essas três religiões monoteístas para derrubar a União Soviética, e o Afeganistão vai ser palco desse processo. O Afeganistão, o Irã foi, né, o Irã com a Revolução de 79 já complementava esse processo. Né? Lembremos que os Estados Unidos reconheceram a Revolução Islâmica no Irã, ao contrário do que muita gente fala por aí. Estados Unidos reconhecem, tanto que tinha uma embaixada funcionando, embaixada, claro, com espiões, né? Essa é a função das embaixadas dos Estados Unidos, né? Espionar os países, né? Então, a embaixada estava funcionando e jogar os terroristas a partir do Irã. A ideia era essa, né? Jogar a partir do Irã e a partir do Paquistão, jogar terroristas, esquadrões da morte, para a desestabilização do governo afegão, que está localizado geoestrategicamente na Ásia Central. E aí você tem, no Natal de 1979, a famosa intervenção soviética, né, a pedido do presidente do Afeganistão. Né? É bom lembrarmos disso. A União Soviética não invadiu o Afeganistão. A União Soviética foi requisitada, pelo governo afegão revolucionário. É bom termos isso em mente, porque eu li até textos de pessoas que se dizem progressistas falando que a União Soviética invadiu o Afeganistão. Nunca houve invasão. Tanto que nas Olimpíadas em Moscou, o Afeganistão participou, né, mandou sua equipe de atletas para participar das Olimpíadas em Moscou. O Afeganistão não boicotou as Olimpíadas em Moscou, simplesmente por quê? Porque as tropas soviéticas estavam no Afeganistão a convite do governo afegão, do governo revolucionário afegão. O que o governo revolucionário afegão fez? Emancipou as mulheres, criou universidades, mais universidades, rede de saúde pública, né, infraestrutura, né, tudo isso foram realizações
do governo afegão, em curto espaço de tempo. No pequeno espaço de tempo que eles ficaram pacificamente no poder, né, eles realizaram essas grandes transformações na sociedade afegã. Lembremos que a sociedade afegã era uma sociedade conservadora, com forte, uma forte presença dos costumes islâmicos, né, dos costumes rurais, né, porque o Afeganistão é um país rural, né, grande parte da sua população vive no meio rural. Então, houve essa grande transformação no Afeganistão num curto espaço de tempo. Claro que há oposição interna. É óbvio que proprietários de terras não vão aceitar um governo socialista, não vão aceitar um governo nacionalista que pretende fazer reforma agrária. Isso é muito raro, um proprietário aceitar reforma agrária. E é óbvio que esses senhores de terras, eles se revoltaram contra o governo e aproveitaram que os Estados Unidos estavam enviando esquadrões da morte e se aliaram, deram suporte a esses criminosos que foram enviados para o Afeganistão, para desestabilizar o Afeganistão. Esses criminosos, eles eram regimentados, né, entre os marginais dos países islâmicos, né, dos países de população muçulmana. Né, eram ali que eles eram recrutados, eram ex-bandidos, ex-presidiários, né, que eram então levados para o Afeganistão, pagos pela CIA, né, e também pelo MI6, né, que o Reino Unido vai fazer parte, né, desse processo. Né. Lembramos que, né, aquele filme, né, tinha o Rambo 3, teve o Rambo 3, que se passava no Afeganistão, e também teve aquele filme do James Bond, né, 007 Marcado para a Morte, né, com o Timothy Dalton, que também se passa no Afeganistão, quando o James Bond apoia lá o que seria hoje a Al-Qaeda, né, o que daria hoje origem à Al-Qaeda, né. Então, esse processo que ocorre no Afeganistão é um processo que é similar ao que ocorreu na América Central, onde também os Estados Unidos enviaram esquadrões da morte para os países revolucionários da América Central, especialmente a Nicarágua, né, ou onde também tinha guerrilhas revolucionárias, como El Salvador, Guatemala e outros países. Então, a estratégia foi similar. Então, a estratégia que os Estados Unidos usou na América Central foi usada no Afeganistão. A partir daí, você tem, então, ao longo de toda a década de 80, uma guerra em que a União Soviética, as tropas soviéticas e as tropas afegãs foram muito bem sucedidas. Eles venciam as guerras. Eles venciam todas as batalhas. Eles não eram derrotados. Nunca foram derrotados as tropas soviéticas. É outro mito que se criou na mídia ocidental e até mesmo em certos setores da dita esquerda, né, de que a União Soviética foi derrotada, sofria derrota. Não, claro, tinha baixas, né, isso é um confronto assimétrico, né, havia baixas, sim, mas não era tão assimétrico assim, porque esses terroristas tinham apoio da maior superpotência nuclear do planeta, que era nos Estados Unidos, né? Então, eles tinham muito dinheiro, recebiam muito dinheiro da CIA, dinheiro a rodo, né? Uma máquina, e também, claro, era uma lavanderia. Como esses terroristas eram sustentados, né? Pelo financiamento da CIA através do tráfico de ópio. Então, onde esses terroristas pisavam, nascia ópio, né? Nascia o cultivo do ópio, e o ópio era traficado, né, para financiar essas operações encobertas da CIA no Afeganistão e no Paquistão, que o Paquistão enviava, né, era o principal ponto de apoio de envio de terroristas, já que o Irã, do Khomeini, foi até simpático
essa ideia de derrubar o governo revolucionário afegão, mas o Khomeini não se envolveu muito por causa dos problemas internos do Irã, né? Um processo revolucionário no Irã, e teve a guerra, né, com o Iraque, né? Então, mas o Paquistão foi o principal ponto de apoio dos Estados Unidos para a desestabilização do Afeganistão. Então, isso, durante toda a década de 80, vai haver essa guerra, e a União Soviética vai ter aquele processo de glasnost, perestroika, que vai levar à desintegração da União Soviética. A perestroika e a glasnost, elas têm início por volta de 1985, 86, quando Gorbachev chega ao poder, e a primeira coisa que o Gorbachev faz ao chegar ao poder é cortar todo o apoio aos seus aliados, aos aliados da União Soviética, né? Corte de verbas, perdão, um corte realmente de verbas para o apoio, né, aos aliados da União Soviética. E, claro, o governo afegão vai sofrer, né, esse revés, né? E aí, a partir de 1987, 88, o Gorbachev anuncia que iria retirar as tropas do Afeganistão. Ele dá o início à retirada das tropas do Afeganistão, e essa retirada de tropas ela tem início em 1988, aliás, foi o ano que foi lançado o filme do Rambo 3, né? E ela terminou por volta de fevereiro de 1989. Né? Em 89, as últimas tropas soviéticas são retiradas. E o governo afegão continua no poder. Continua no poder, comandando suas forças armadas e vencendo os terroristas. Né? E, como nós sabemos, a União Soviética vai desaparecer no Natal de 1991. A União Soviética, então, deixa de existir. E, mesmo assim, o governo afegão continua existindo, combatendo os terroristas, sem a presença da União Soviética, né? E esse governo afegão vai durar até meados, né, de agosto de 1992. Né? Ou seja, mais de 3 anos depois da retirada das tropas soviéticas. Isso é uma grande façanha do governo revolucionário afegão. É uma grande façanha. E aí, claro, né, sem a União Soviética, sem o apoio financeiro, porque guerra precisa de apoio financeiro. E para os Estados Unidos, era uma pechincha mandar esses terroristas destruírem o Afeganistão. Isso para eles era uma pechincha. Né? De que 10 milhões, 20 milhões de dólares para o governo dos Estados Unidos, mensais. Né? Isso não é nada. Absolutamente nada. Né? Um filme de Hollywood custava o triplo do orçamento da CIA para os afegãos, né? Para os terroristas que invadiram o Afeganistão. Né? Então, você tem o desgaste, né, do governo afegão revolucionário. Ele finalmente é derrubado em agosto de 1992, e de 1992 até 1996, as várias quadrilhas, né, os vários esquadrões da morte que os Estados Unidos formaram, porque cada departamento, né, do setor de defesa dos Estados Unidos, eles têm um grupo, né, eles apoiavam um grupo armado no Afeganistão. Então a CIA tinha um grupo, né, as Forças Armadas tinham outro, né, o Pentágono tinha outro, o NSA tinha outros grupos. Então esses grupos entraram em choque, né, e essa guerra civil no Afeganistão vai durar até 1996, quando finalmente os talibãs, que eram patrocinados pelo Serviço Secreto Paquistanês, o famoso ISI, né? Ele então vai criar esse grupo talibãs com extremistas islâmicos, né, recrutados no Paquistão, e eles vão criar um governo, né, no Afeganistão, um governo de fato,
que só é reconhecido pelo Paquistão, pela Arábia Saudita, porque a ideologia dos talibãs é a ideologia Deobandi, né? Eles são deobandistas e que é muito próxima do arabismo, né? E eles acabam aderindo ao arabismo, né? Com o patrocínio da Arábia Saudita. Então, só esses dois países reconhecem oficialmente o governo talibã, né? Aí você tem os atentados do 11 de setembro, na qual os Estados Unidos acusam os talibãs de darem abrigo à Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda foi formada por um desses esquadrões da morte, formados pelos Estados Unidos nos anos 80, para atacar o Afeganistão, e sob a liderança de Bin Laden, Osama Bin Laden, que é filho de um empreiteiro saudita, a Al-Qaeda, ela se propõe a atacar o Iraque, né? Atacar o Iraque quando o Iraque ocupa o Kuwait em 1990, em agosto de 1990. Aí o Osama Bin Laden vai propor ao rei da Arábia Saudita, né, olha, nós podemos dar apoio a vocês aqui e nós vamos combater, né, o Saddam Hussein, porque o Saddam Hussein era muito mal visto, né, muito mal visto pelos extremistas islâmicos sunitas, né, já que falam que o Iraque era uma ditadura sunita que oprimia os xiitas, né, pois bem, os extremistas sunitas detestavam, odiavam Saddam Hussein e eles queriam derrubar, invadir o Iraque e derrubar. Aí o rei da Arábia Saudita, ele responde para o Bin Laden e diz assim, não, nós não precisamos de vocês porque nós vamos chamar os Estados Unidos, né, as Forças Armadas Yankees, para expulsar o Saddam Hussein do Kuwait e neutralizar, né, se possível, claro, né, derrubar. A ideia verdadeira era derrubar o Saddam Hussein e o Baas, né, o partido Baas. E o Bin Laden não gostou da resposta do rei da Arábia Saudita, porque para ele seria uma heresia, né, tropas não muçulmanas ocuparem as terras sagradas do Islã, porque a Arábia Saudita controla, né, as cidades sagradas do Islã, né, Meca e Medina. Então, para eles, isso seria uma espécie de uma blasfêmia, né, a presença de tropas Yankees na Arábia Saudita. E aí você tem essa ruptura entre a Al-Qaeda e o monarca saudita, o rei da Arábia Saudita, né? E aí você tem a formação propriamente dita da Al-Qaeda, a base, né? Bem, o que eu contei foi a história oficial que os Estados Unidos contam, né? Que realmente os extremistas islâmicos queriam, né, a derrubada do Saddam Hussein, né? E pelo fato da Arábia Saudita se negar, isso levou então à ruptura da Al-Qaeda, e a Al-Qaeda vai se refugiar no Afeganistão, né? Quando ocorrem os atentados de 11 de setembro de 2001 e nos Estados Unidos acusam os talibãs de darem abrigo à Al-Qaeda, que supostamente seria a organização que realizou esses atentados. Porém, os Estados Unidos não apresentam provas, né, não apresentam provas, e o que acontece? Né, os talibãs se recusam a romper com a Al-Qaeda e os Estados Unidos, então, declaram guerra aos talibãs, e para atacar o Afeganistão, né, governado pelos talibãs, o que os Estados Unidos fazem? Eles precisam ter o apoio do Paquistão. E o que os Estados Unidos fazem para ter o apoio do Paquistão? Né? Os Estados Unidos, que é um país muito civilizado, eles ameaçam o presidente do Paquistão, que é um aliado dos Estados Unidos, o então general Pervez Musharraf, e um assessor do George Bush ameaça de morte
né? Ele telefona para o presidente do Paquistão e ameaça de morte o presidente do Afeganistão, do Paquistão, e ameaça reduzir o Paquistão à idade da pedra. Ameaça reduzir o Paquistão à idade da pedra se o Paquistão não desse sinal verde para a invasão Yankee do Afeganistão, né? E aí temos, então, Parece que o som travou aqui, professor. Pessoal, estamos ouvindo aí, né? A imagem dele congelou. Vou pedir, espero que ele volte aqui, né? Tá excelente essa explicação, né? Sobre a história do Afeganistão. Estamos aqui já há 35 minutos. Vamos esperar o professor voltar, né? Vamos dar uma olhada aqui. Sua imagem congelou, professor. Eu espero que ele consiga voltar. Bom, estamos aqui aguardando a volta do professor Rames Maalouf, né? Tem muita coisa ainda para a gente falar. Ele pediu uma live curta, né? Então ele já está contando a história, já temos 36 minutos. Vamos esperar ele voltar aqui para pedir para ele falar sobre a guerra atual, né? Infelizmente ele caiu. Assim que ele voltar, a gente vai falar sobre o Afeganistão. Caso dê algum problema, a gente tenta marcar para outro dia essa live, né? Até agora, a história que ele contou é sensacional, né? Como você pode ver, como ele conta tanto a história oficial quanto a história do que não foi dito sobre essa guerra no Afeganistão. Tanto a guerra entre a Afeganistão e a União Soviética, quanto também Ele está voltando aqui. Deu uma queda aí, né? É o sinal aqui. Está instável, muito instável aqui. Então, só avisando, professor, você falou que é uma live curta, já tem 37 minutos. Então, se você. 37 minutos. Então, eu acho que aí. Você respondeu dois tópicos aqui. Você respondeu 2 tópicos já. Você já fez o tópico: história do Afeganistão versus União Soviética. E, se você quiser, a gente já faz os 2 tópicos que eu separei aqui, né? Sobre a ideologia do Talibã, se o Talibã é um grupo que pode ser considerado terrorista no sentido de que ele ataca civis. Quero perguntar se ele faz o Tribunal da Sharia e o que é o Tribunal da Sharia, né? Se eu tenho a visão correta, senão você pode me corrigir, né? Para mim, Tribunal da Sharia seria um tribunal ali onde se faz julgamento sumários, né? Em tese, segundo a fé islâmica, mas na verdade a interpretação desses grupos mais radicais, né, da fé islâmica. Ele faz guerra étnica contra outras etnias do Afeganistão, entendeu? Sim. Se esse grupo é confiável ou não, esse Talibã. Né? É tudo que a mídia pinta, é pior ou é menos pior? Isso aí é o que eu gostaria eu vou responder. E antes, só uma brincadeira aqui, professor, antes de mais nada, eu queria dizer que até no final dessa live o professor vai responder o que aconteceu com Osama Bin Laden. Então, pessoal, segura a audiência aí. O pessoal... Pode falar, professor. Então, o que acontece, né? Você tem, a partir da invasão do Yankee, né, do Afeganistão, você tem, então, uma mudança, né? A selvageria dos Estados Unidos é tão grande, né? É tão grande a selvageria da invasão Yankee, né, que nós já conhecemos, né? Tudo que eles fizeram de destruição, né, na Coreia, no Vietnã, no Iraque, né, em Granada, no Líbano, né?
apoiando Israel, a invasão israelense em 82, né, na Nicarágua, né? Então, a marca peculiar dos Estados Unidos é a selvageria, né? Eles são impiedosos, eles não poupam a população civil dos grandes sofrimentos da guerra, muito pelo contrário, né? Os civis são alvos preferenciais dos ataques yankees, né? Para fazê-los não só serem exterminados, mas se submeterem ao poder, né, supremo dos Estados Unidos, né? Eles se consideram uma nação eleita por Deus, né? Não esqueçamos disso. Então, o que caracteriza os talibãs? Eles aderiram à ideologia, à ideologia wahhabita, né? Porque o Paquistão, o Estado paquistanês, ele, durante um longo tempo, ele foi financiado, né, não só pelos Estados Unidos, mas pela Arábia Saudita, né? O Paquistão tem estreitas relações com a Arábia Saudita. E o serviço secreto paquistanês, ele é um serviço secreto muito próximo da Arábia Saudita e da CIA. Então, eles recrutaram os estudantes de Deobandismo, né, que é uma ideologia islâmica extremista, que é muito próxima do wahhabismo, e os levaram, né, de certa forma, eles aderiram ao wahhabismo e eles, então, tinham uma interpretação muito rigorosa do Islã, né, do que seria o Islã, né? Lembremos que o wahhabismo é uma seita, né, que surgiu dentro do Islã, quase que herética, e se não fosse o apoio militar do Reino Unido ao longo de 200 anos, né, o wahhabismo teria desaparecido lá na Península Arábica, né? Quem sustentou o wahhabismo durante 2 séculos foram os britânicos, as Forças Armadas Britânicas, né? Essa é a questão. E isso não é falado por grande parte dos chamados especialistas em Oriente Médio, né? A Grã-Bretanha foi a grande força por trás do wahhabismo. Foi e continua sendo a grande força por trás do wahhabismo, né? A rainha, né, o governo de Vossa Majestade, né, em Londres. Então, eles são a força que apoiam o wahhabismo no planeta, né? E a Arábia Saudita, com as suas relações muito estreitas com o Paquistão, acabou patrocinando esses grupos de estudantes, daí o nome talibãs, estudantes, né? E no Afeganistão, e eles se converteram numa força de resistência. Lembremos que o governo afegão dos talibãs nos anos 90 se caracterizou justamente pela aplicação da Sharia. Lembremos que o Afeganistão era uma terra de ninguém após a derrubada do governo revolucionário, né, no início dos anos 90, né, o Afeganistão virou uma terra de ninguém. Então, cada líder tribal se tornou um senhor de guerra. Então, os talibãs trouxeram ordem, né, ainda que seja uma ordem conservadora, uma ordem até reacionária, os talibãs trouxeram uma ordem para o Afeganistão, né? E muita gente preferia ficar sob o domínio dos talibãs do que ficar sob o domínio de um líder tribal qualquer, despótico, né? Que se vendia para qualquer potência estrangeira por dinheiro, e aí realizava todo tipo de atrocidade. Então, quando os talibãs tomam poder no Afeganistão em 96, você tem a diminuição de violência contra a população civil. A população civil deixa de ser exposta à violência, ao despotismo de senhores locais, né? E passa a ter um governo, né? Uma justiça, né? Você pode até não ter simpatias pelo sistema judiciário dos talibãs, mas era uma forma de justiça, né? E eles, então, elaboraram uma forma de Estado. Havia um Estado talibã no Afeganistão nos anos 90. E eles erradicaram a cultura do ópio. Isso é o mais importante. Eles erradicaram a cultura do ópio, que foi a desgraça do Afeganistão nos anos 90, né? Com aquele caos criado pelo fim
do governo revolucionário afegão. Então, o fato de eles terem eliminado o cultivo do ópio, e o tráfico de ópio, foi muito importante para os afegãos. Lembremos que os talibãs eles foram convertendo a população local aos seus ideais. E, no início, eles eram estudantes estrangeiros, vindos do Paquistão, sobretudo, da Índia, recrutados na Índia e no Paquistão, mas depois eles foram recrutando a população local, né, a ponto de que os talibãs se tornarem majoritariamente paxtuns, que é uma das principais etnias do Afeganistão. Né? Grande parte da população afegã, cerca de 40%, 45% da população afegã é paxtum, né, que é uma etnia iraniana. Eles são próximos, né, aos iranianos. Né? O Irã é uma grande, né, etnia, né, que você tem uma grande família, melhor dizendo, né? Os iranianos são uma grande família de etnias, né? E os paxtuns são uma dessas etnias iranianas. Uma outra etnia iraniana são os tajiques, né? Os tajiques, eles são também uma importante grupo étnico, um importante grupo étnico do Afeganistão. Os tajiques também são iranianos étnicos, né? Assim como paxtuns. Então, eles são, digamos assim, aparentados dos paxtuns. Né? Juntos, paxtuns e tajiques, eles formam cerca de 70% da população afegã. Os tajiques, eles resistiram ao controle, ao domínio dos paxtuns, dos talibãs, né? E eles se aliaram, em grande parte, à Rússia. Eles tinham uma forte influência da Rússia e dos chineses. Eles eram próximos, eles tinham um grupo armado próprio, né, que fazia oposição aos talibãs. Né? Eles controlavam mais ou menos cerca de um quarto, né, 25% do território afegão, enquanto que os talibãs ocupavam 70%, 70%, 80% do território afegão nos anos 90, no período que precede a invasão Yankee de 2001. Então, essas características foram dando legitimidade aos talibãs. Né? Eles tinham uma legitimidade, sim, quando os Estados Unidos invadiram. E essa legitimidade só aumentou quando houve a invasão Yankee de 2001, aquela invasão selvagem que matou centenas de milhares de afegãos. Provavelmente, eu creio que deve chegar à casa dos milhões de afegãos mortos, ou por causa diretamente dos bombardeios, ou por causa dos efeitos, né, da ocupação, da invasão, da ocupação Yankee no Afeganistão. Lembremos que o Afeganistão é um país que tem cerca de 30 milhões de habitantes. Né? É um país com uma população, portanto, razoável. A superfície do Afeganistão é de 652 mil quilômetros quadrados. Né? Eu creio que aqui no Brasil, o Afeganistão é menor que o estado do Mato Grosso. Né? Ele deve ter o tamanho aproximado, talvez, né, de Minas Gerais com São Paulo somados. Aproximadamente. Né? Então, os talibãs se tornaram uma força, sim, de resistência à ocupação Yankee, à ocupação selvagem dos Estados Unidos, que nada justifica as atrocidades que os Estados Unidos cometem em nome da liberdade, da democracia, absolutamente nada, a não ser, claro, a sua ambição de poder, né, e de submissão dos outros povos, né, que não aceitam sua supremacia racial. Né? Então, os talibãs se tornaram uma força, sim, legítima. Tanto que os talibãs começaram a negociar com os governos do Irã,
com a China, com a Rússia. Foi com esse handicap que eles tinham, eles puderam, então, negociar com os Estados Unidos lá no Emirados Árabes, né? Perdão, no Catar, né? Foi no Catar que houve... Professor, já que você tocou no assunto da China, está tendo uma polêmica no chat sobre se a China apoia o Talibã ou não. Se você puder aproveitar e responder isso, agradeço. Não, a China nunca apoiou o Talibã. Em 2001, né, em outubro, 7 de outubro de 2001, quando inicia a invasão Yankee do Afeganistão, o Vaticano apoiou a invasão Yankee, o Irã apoiou a invasão Yankee, a Rússia apoiou a invasão Yankee do Afeganistão e a China apoiou a invasão do Afeganistão. A China apoiou os Estados Unidos, a Rússia apoiou os Estados Unidos, o Irã também apoiou. O Irã chegou a enviar tropas iranianas entraram em Herat, que é uma cidade afegã, ou seja, as tropas iranianas invadiram o Afeganistão também, simultaneamente as tropas Yankees. Então, por quê? Porque os talibãs são wahhabitas, são extremistas islâmicos, eles têm esse viés extremista e ligado a grupos terroristas. Afinal de contas, né, quem derrubou o governo da Revolucionária Afegão foram esquadrões da morte apoiados pelos Estados Unidos. Então, os talibãs também faziam parte, né, desses grupos de extermínio regimentados pelos Estados Unidos para destruir o Afeganistão. Então, claro que o Irã, a China e a Rússia viam os talibãs com desconfiança, tanto que eles eram isolados mundialmente, né? Ninguém reconhecia o governo afegão talibã, né, nos anos 90. Não havia esse reconhecimento. Só a Arábia Saudita, que eu creio que dispensa maiores comentários, e o Paquistão, que é um país arrasado pela sua submissão aos Estados Unidos, né, uma colônia dos Estados Unidos, né, e que se submetia ao wahhabismo da Arábia Saudita. Então, os talibãs não tinham um apoio internacional em 2001. Em 7 de outubro de 2001, não tinham. Tanto que o Bush foi recebido com tapete vermelho em Moscou. O Putin recebeu o George Bush, né, o Bush Jr., né, com tapete vermelho. Quem quiser pode buscar aí no YouTube, deve ter as cenas da recepção calorosa que o Putin ofereceu ao George Bush. Inclusive, ofereceu tropas para lutarem juntos, né? Quem recusou foi George Bush. Foi um ataque unilateral dos Estados Unidos. O George Bush, ele desprezou todo tipo de diplomacia e atacou, né, o Afeganistão. Professor, lamento ter que interromper, mas como você mesmo disse, que ia ficar só uma hora, são 53 minutos, eu queria fazer algumas perguntas aqui que o pessoal do chat enviou, e uma das perguntas é, você acha que o Afeganistão vai pedir ajuda da Rússia? Quem mandou foi o Vitor Hugo. Então, a delegação afegã foi para o nordeste da China se encontrar com autoridades chinesas na semana passada. Eu acho que isso já mostra a revolução que está ocorrendo lá na Ásia Central, né, e que vai ter repercussão em toda a Eurásia. Né? É claro que estão se precavendo, China, Rússia, Irã e Índia estão se precavendo caso os talibãs não cumpram as normas internacionais. A exigência que a China, e creio que russos e iranianos e até indianos estão fazendo para reconhecerem os talibãs é justamente o respeito às normas internacionais, né? Ou seja, parar de financiar, ajudar, né, militarmente, financeiramente, grupos terroristas, né, que atacam a China, principalmente na
província de Xinjiang, né, onde há um movimento separatista uigur, patrocinado pela CIA. Então, a exigência da China foi muito clara. Ou vocês param de financiar o terrorismo, ou então nós não reconheceremos vocês, né? Então, mas o simples fato dos talibãs terem entrado em território chinês e serem recebidos por autoridades oficiais chinesas, e isso ser publicado, né? Houve várias fotos, já demonstra claramente a boa vontade da China para integrar o Afeganistão, sob o governo dos talibãs, ao seu projeto das Rotas da Seda, e integrar toda a Eurásia. Né? Eu creio que os talibãs de hoje, agora em 2021, continuam sendo conservadores. Não há dúvida disso, que eles são conservadores, e até reacionários do ponto de vista dos costumes. Porém, né, eu creio que eles não são mais aqueles grupos irresponsáveis que governaram o Afeganistão nos anos 90. Né? Que eles não tinham pretensão alguma de terem relações diplomáticas com os seus vizinhos, né? Exceto o Paquistão, por questões que eu já comentei aqui. Mas eles hoje eles não são mais aquele grupo de 2001. 20 anos depois, os talibãs se transformaram numa outra força, uma força de resistência que eles são, né? E com uma outra visão de Estado e de mundo, né? Eles precisam de apoio internacional para reconstruir no Afeganistão, porque não tem sentido governar um país que está reduzido à idade da pedra, que foi isso que os Estados Unidos fizeram com o Afeganistão, reduzindo o país à idade da pedra. Eu creio que eles não querem governar um país que esteja na idade da pedra, vendo seus vizinhos progredirem. Obrigado, professor. Então, já que há uma diplomacia, então, no caso, eles não vão pedir ajuda da Rússia. O governo atual do Afeganistão não vai pedir ajuda da Rússia, né? Não, eu creio que eles vão pedir a ajuda da Rússia. Eles estão negociando com a Rússia, estão negociando, porque negociar com a China é negociar com a Rússia. E eles estão em contato com Moscou. Né? Eles enviaram a delegação para o nordeste da China, para o noroeste da China, mas eles estão tendo negociações, sim, com autoridades russas, e não tenho dúvidas de que eles estão secretamente tendo negociações com o Irã. Né? Não creio que eles estão agindo de forma irresponsável como eles agiram nos anos 2000, né? nos anos 90. Né? Eles não querem mais, pelo que eu estou percebendo, eles não querem mais aquele isolamento internacional. Eles querem realmente reconstruir o país. E isso é a percepção que eu tenho, e creio que outros analistas também estão tendo a mesma percepção. O fato de eles terem sido recebidos na China já é um grande sinal positivo. Né? Claro que os Estados Unidos estão acusando os talibãs de fazerem todo tipo de atrocidade, e por aí vai, mas eles estão se aproximando, sim, da China, da Rússia e do Irã. Né? Resta saber também se eles estão se aproximando da Índia. Professor, eu queria agradecer a Grazi aqui, que ela doou pro Pix aqui do canal. Muito obrigado, Grazi. E ela fez uma pergunta interessante aqui, e ela não só pediu para o professor ficar mais, como pediu para o professor voltar. Então, ela gostou muito aqui. A Grazi gostou muito da aula. Todo mundo gostou, na verdade, né? Mas ela fez esse comentário. E um dos comentários que ela fez lá no começo é porque os americanos não gostaram do governo Carter. Falar sobre isso. O governo Carter era para ser um governo tampão, né? Para dar um fôlego, né? E isso de um lado, e do outro lado, para ele servir como marionete, uma marionete do establishment. Só que o Jimmy Carter, ele era um pastor evangélico lá do interior do Alabama, se não me engano, da Geórgia, agora um desses estados sulistas. E tem aquela moral rígida, né? Aquele moralismo rígido, né? De pastor evangélico, e ele entrou em choque com o establishment.
e ele começou a ter ideias próprias, né? E, nesse sentido, ele, ao assinar o SALT II com a União Soviética, né, foi uma sentença de morte. Isso de um lado. E reconhecer, né, ter perdido o Irã, ter perdido a influência sobre o Irã, também foi outra sentença de morte para o governo do Jimmy Carter. E aí, claro, aí eles tiveram que colocar um cowboy, né, que foi o Ronald Reagan, né, o cowboy, como previu, né, o Steven Spielberg, naquele filme Tubarão, né, o cowboy e o xerife, né, o Ronald Reagan. Então, o Ronald Reagan fez esse papel de cowboy e xerife, né, na presidência dos Estados Unidos, enterrando o governo Jimmy Carter, que era um governo de interregno, né? Os Estados Unidos foram derrotados no Vietnã e perderam o Irã. Perderam o Vietnã, né? Perderam o Vietnã e o tapa na cara final, que foi a derrota na Nicarágua. A revolução na Nicarágua. Isso foi o tapa na cara final, com 3 derrotas, e aí isso foi demais para o establishment yankee, né? Tinha guerra civil em Angola, em Moçambique, né? Então isso tudo desmoralizou perante o establishment, né, yankee, o governo de Jimmy Carter, né? E aí, claro, você tinha a inflação, você tinha um desemprego, né? Tudo por causa da guerra do Vietnã, resultados da guerra do Vietnã. Então é por isso que ele foi deposto, né? Não conseguiu se reeleger, né? E foi uma deposição, porque todo governo dos Estados Unidos é para ter dois termos, né? Dois mandatos. E ele só teve um mandato. Então ele foi interrompido, o governo dele foi interrompido por essa. E aí foi a confluência. Aí sim, o Khomeini, o líder da Israel na época, Menachem Begin, né, e o Ronald Reagan, né, o Partido Republicano, participaram desse conluio para derrubar o Jimmy Carter. Né? Interessante, professor. E aí tem um amigo aqui chamado o Alcoólicos Anônimos, né? Esse link é engraçado, ele é muito maneiro aqui no canal. Ele pediu mais 10 minutos, se o professor puder. Pode. Tudo bem. Mais 10 minutos, ok. 10 minutos. Então, aqui, o João Henrique chegou agora, ele perguntou como o regime talibã se relaciona com as mulheres, né? Uma grande polêmica aí, se esse regime é bom ou não para as mulheres. E, no final, se o senhor quiser responder aí, onde está Osama Bin Laden? Né? Pergunta bem, em relação às mulheres, é um regime conservador, né? Com aquele tradicionalismo rural, sobretudo, islâmico, mas sobretudo rural, né? Que os muçulmanos em áreas urbanas, aliás, qualquer população que vive em área urbana tem costumes mais liberais, tendem a ter costumes mais liberais, né? Quando você tem uma transformação de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, você vê essas transformações nos costumes, né? E como o Afeganistão continua sendo uma sociedade rural, predominantemente rural. Então, esse conservadorismo dos talibãs é também, não só por causa da religião, mas também por ser uma sociedade predominantemente rural. Então, claro, as mulheres têm um papel definido, né? Que as pessoas dizem, submissão. Tudo bem, é submissão? Em certo sentido, é submissão. Mas você não pode. As mulheres têm direitos. Nessa submissão, elas têm direitos. Você não pode abusar de uma mulher, né? Cometer violências contra uma mulher. A não ser, claro, que se ela tiver agido de forma incorreta. Mas você não pode agir de forma violenta com uma mulher. O Islã reconhece o divórcio, né? O Islã reconhece o divórcio, né? E muitos países muçulmanos aceitam o aborto, né? Eu não sei no caso do Afeganistão, mas
o conservadorismo é a marca do governo talibã, né? Marca do governo porque a situação geográfica do Afeganistão não ajuda muito a essa ideia de emancipação feminina, né? Nesse caso, né? As mulheres de Cabul, né, que é o grande centro urbano do Afeganistão, elas tiveram uma regressão de direitos no governo dos talibãs, né, nos anos 90. Então, em relação ao avanço, imenso avanço que elas tiveram nos anos 70, nos governos revolucionários dos anos 70, que foi mulheres se tornaram cientistas, né, professoras universitárias, integrantes do governo, né, então elas estavam realmente, foram empoderadas, emancipadas, de fato. Então, você tem os talibãs uma força realmente conservadora. Eu não gosto de usar esse termo fundamentalista, que fundamentalismo, na verdade, é o cristianismo, né? Perdão, são os evangélicos, né? Eles é que são fundamentalistas, né? Na verdade, o Islã que eles promovem é diferente daquilo que é proposto pelos evangélicos no cristianismo, tá? Os evangélicos, sim, são fundamentalistas, né? Eu uso termos como extremistas, né, para designar esses grupos marginais dentro do Islã, como os Deobandis, como os Wahhabitas, sobretudo, né? Então, eles têm um moralismo muito forte, né? E esse moralismo muito forte também protege as mulheres de situações vexatórias que, em países laicos, elas sofrem, né? Cantadas, essas coisas, né? Uma mulher que usa uma mini saia e que leva uma cantada, né, na rua, né? Essas coisas assim, né? Então, você tem um conservadorismo, né, um moralismo, né, conservador, também dado por essa questão rural. O Afeganistão é um país realmente de maioria de população rural. Eu não sei, eu não sei se eu respondi a pergunta, né? Sim, sim. Agora a pergunta que não quer calar. O que aconteceu com Osama Bin Laden? Pode falar. Olha, eu creio que ele está morto mesmo. Agora, quando ele foi morto, não sabemos. Pode ter sido num bombardeio aéreo, aí qualquer, mas certamente, isso eu tenho quase certeza absoluta. Não foi naquele filme de ficção científica. Aliás, foram dois, né? 3 filmes. O do Barack Obama e aqueles 2 filmes de Hollywood, né? De Tora Bora, né? Aquilo lá é ficção científica, né? Aquilo lá é fantasia. Ou seja, ele não morreu no Paquistão, né? Aquilo lá. Não, ele pode até ter morrido no Paquistão, ou levado ferido, ou pode ter sido morto pelo serviço secreto paquistanês, né, como queima de arquivo. Isso pode ter ocorrido, mas muito longe daquele teatro, né, de hollywoodiano, aquele filme de Hollywood que o Barack Obama apresentou em maio, né, de 2011, né? Aquela palhaçada, né? Aquilo lá história para boi dormir, né? Que ele está morto, ele está porque já se passaram 10 anos e não há, ninguém mais fala de Bin Laden, né? Nem os talibãs falam. O Thierry Meissan diz que ele morreu no hospital. Eu ouvi essa história, eu li esse artigo. Ele tinha problemas de saúde, né? Eu li o artigo do Meissan, é uma hipótese, eu não posso descartar, é uma hipótese. Isso não é teoria da conspiração. Não existe teoria da conspiração em história, né? Um pesquisador sério, ele levanta hipóteses. É uma hipótese de pesquisa. Vou investigar. Isso que é um pesquisador sério. Se uma pessoa que se diz especialista em história
e fala, isso é teoria da conspiração, então não é sério, né? É uma hipótese de trabalho. Claro que certos acontecimentos, você já tem um grande arcabouço de fontes históricas que dizem que aconteceu aquilo, né? Então, uma outra hipótese pode ser descabida, mas você não pode dizer isso é uma teoria da conspiração. Isso é um termo da CIA para desqualificar quem deseja questionar as ações da CIA no planeta, né? As ações criminosas da CIA no planeta. Entendi. Outra pergunta aqui que a gente no chat fez é para você explicar. Eu acho que você já falou sobre isso, mas se pudesse repetir, o que é Pashtun Valide? Não, os pashtuns são uma etnia iraniana, né? Eles falam línguas diferentes, né? Existem vários povos iranianos, étnicos, né? Eu estou falando do ponto de vista étnico, né? Os pashtuns são mais um deles, pashtuns, tadiks, os persas, né? São povos, os persas, os farsis, né? Eles são povos iranianos. Os curdos, né? São todos eles povos iranianos. São inúmeras. Tem os que agora eu esqueci. Os lures, né? O Irã é recheado, né? O Irã, né? Que é a pátria deles, né? Eu digo pátria em termos de o local onde eles se disseminaram, né? No Planalto iraniano. Mas eles estão espalhados por grande parte da Ásia Central, no Planalto iraniano, né? E no Sudoeste, né? Enfim, em todo o Sudoeste da Ásia, né? Então eles são uma etnia, eles são a mais significativa etnia do Afeganistão. Eles são cerca de 45%, um pouco menos da metade da população, né? 42%, 45% da população do Afeganistão. E a última pergunta aqui, professor, poder se despedir. Quem financia as armas do Talibã? É pergunta aqui do Media International Corporation, que é o perfil dele, e ele pergunta: quem financia as armas do Talibã? Você pode responder e já pode fazer suas considerações finais, professor. Olha, é muito difícil dizer, mas assim, suspeita-se, né, que os talibãs tenham recebido armas e dinheiro do próprio serviço secreto paquistanês, né, que é uma força dentro do Paquistão quase que autônoma, né, um estado dentro do estado, né. Pode ser também sheiks, né, sauditas. Eu já falei para vocês que na Arábia Saudita são mais de 10 mil príncipes, né? 10 mil príncipes, todos eles são bilionários, né? Então, algum sheik que, insatisfeito com a linha sucessória, e patrocina, financia, né? Isso ocorre, né? E eu creio que no momento em que os Estados Unidos, perdão, se convertendo em força de ocupação, né, e hostil aos países da Ásia Central, perdão, e aí incluindo a Rússia, a China e o próprio Irã, eu creio que nesse momento esses países fecharam os olhos para muitas coisas que ocorreram dentro do território afegão. E aí, enfim, por exemplo, o Irã não tem controle da sua fronteira com o Afeganistão. Isso é um dado. O Irã não tem controle da sua fronteira com o Afeganistão. Até hoje. Isso é um dado muito sério. Não me parece que seja uma política do Irã. É realmente uma deficiência do Estado iraniano permitir criar uma fronteira de fato, né, com o Afeganistão. E eles falharam, né? E a fronteira é aberta. Tanto que havia muitas incursões dos talibãs. Por isso que o Irã era hostil aos talibãs, né? Muito da hostilidade do Irã não é só pelo fato de eles serem wahhabitas, mas por causa dessas incursões dentro do seu território. E o Irã reagiu, né? Então,
Então, é muito obscuro ainda saber qual é a origem desses armamentos e do dinheiro dos talibãs. Dos Estados Unidos, a gente sabe, tráfico de drogas, do ópio, né? Isso apareceu em vários filmes de Hollywood, né? Mencionando a questão da guerra do Afeganistão como fonte, né, do tráfico de drogas, né, para o mundo inteiro. E então, os Estados Unidos, a gente sabe, é o tráfico internacional de drogas que financia a guerra no Afeganistão, né? É uma das guerras financiadas pelo tráfico internacional de drogas. Tanto dentro do Afeganistão, sob a ocupação Yankee, como fora do Afeganistão, como, por exemplo, aqui no Brasil. Você já pode fazer suas considerações finais aí, eu agradeço mais uma vez a participação. Muito obrigado, Eduardo, pelo convite, agradeço a todos os ouvintes que tiveram a paciência de me ouvir, né? E estou à disposição aí do canal, né, Anti-Imperialista, que é muito importante, já disse várias vezes a importância desse canal para a resistência aí à colonização do Brasil. Tá? Muito obrigado. Já deram até uma sugestão de live falar sobre a possível guerra entre Israel e Irã. Tudo bem, sim, eu participarei com prazer. E a gente já pode marcar, então. Obrigado a todo mundo, agradeço a todo mundo que se inscreveu, agradeço a todo mundo que compartilhou, agradeço a todo mundo que doou para o nosso Pix aqui. Lembrando que o canal não pode ser monetizado, a única forma de eu ter alguma renda com o meu trabalho é com a sua ajuda. Agradeço mais uma vez ao professor Rames Maluf, eu vou procurar a página dele e vou colocar aqui na descrição para que todo mundo entre na página ali, Reoriente-se, que é a página, Desoriente-se e Reoriente-se, que é a página do professor. Muito obrigado. Obrigado. Terminando agora, abraço a todo mundo, boa noite.